Opa pessoal, mais um vídeo aqui na nossa maratônica do Eric Arten. Tô doido aqui assistindo o vídeo dele, porque os vídeos estão gerando cortes legais mesmo. São vídeos curtos que eu posso adicionar bastante coisa. Aqui é um pouquinho polêmico, e aqui eu até não sei se eu posso aqui, mas é bem polêmico. É o que torna um design de personagem apelativo, né? Só que aí você pode colocar design, mas você pode colocar o que torna certas condutas apelativas, certas formas de escrita apelativa. Porque tem obras que matam personagens e o pessoal fica, nossa, que obra incrível. E tem obra que mata personagem e você fala, nossa, que gratuito, que obra ruim. Porque tem obra que mata um personagem apenas e o pessoal fala, meu Deus, chora com aquela morte como se fosse a coisa mais dolorosa do mundo. E tem obras que todo capítulo tá matando alguém, todo episódio tá alguém morrendo e ninguém sente nada. Porque tem obras que você sente muito a morte, tem obras como Jujutsu que você não sente tanta morte. Então, ou seja, porque tem obras que fazem certo tipo de design e não gera polêmica, tem obras que faz outro tipo de design e gera polêmica. Claro que nesse campo do design é muito pessoal e muitas vezes tá fora da narrativa, tá fora da história. Ao mesmo tempo, né, que eu vou me ater a isso, né? Não vou tentar não ir tanto no meu gosto. Vamos lá, não assistir esse vídeo e bora. Apelo visual. Essa é uma das coisas mais importantes na hora de criar o design de qualquer personagem. Ele é o divisor de águas que separa aquele design suculento que todo mundo gosta e gasta muito dinheiro só pra ter um bonequinho dele, daquele design nojento de genérico que ninguém liga. Mas o que exatamente é esse apelo visual? É difícil definir de fato o que é o bendito do apelo, pois ele é um dos assuntos mais subjetivos do design de personagens. Mas nós podemos entender ele como o ato de tornar um design interessante, fazendo ele Não é nem interessante, o apelo visual é você usar única e exclusivamente do visual para você gostar de algo. Você gostar, não é você achar bonito, é você gostar. Vamos dizer, um apelo visual mais bobo possível. Protagonista de novela sempre é bonito. Protagonista de mangá de romance sempre é bonito. Às vezes, o personagem num shoujo, a primeira aparição dele é, nossa, como ele é bonito. O anime lá da doida por remédio, da doida por veneno, tem um personagem lá que a primeira citação a ele é apenas bonito, ele é muito bonito, e as pessoas falam dele porque ele é bonito, e a trupe inicial do que resume aquele personagem é só ele ser bonito. Então é esse o apelo, por isso que é apelo, está apelando. Não tem nada mais lá do que está sendo escrito. O personagem foi feito desse jeito para apelar para um sentimento. Vamos dar outro exemplo. Feiura. Um personagem, um vilão malvado, ele vai lá e lambe a espada com sangue. Isso é um apelo visual para mostrar como ele é mau. O personagem principal, ele é todo escuro, sem cor, feio, cheio de cicatriz, fica falando igual um idiota, dá aquelas gargalhadas malignas. Isso é um apelo. Eu nem falei o que esse cara fez, qual a importância dele na história. Eu nem falei o que está feito em volta dele, mas apenas o que você está vendo diz algo sobre ele e faz você sentir algo apenas pelo visual. Outro apelo visual, gore, sangue. Você não precisa de muito contexto para ver uma cabeça sendo decepada e sentir que isso não é normal. Você vê um braço sendo aberto e vê que isso não é normal. Apenas, ou seja, é quando a cena é a cena pela cena. Não precisa ou não tem, ou não precisa, melhor. Não precisa de nada em volta para tal cena mostrar algo. Que é um dos motivos do apelo. Quando você apela, você também perde um pouco do valor. Eu tenho certeza que você já viu algum edit, algum vídeo ou alguma thread do pessoal falando, tem gente que fala que esse filme é ruim, como? Aí mostra tipo as únicas duas cenas boas que tem no filme inteiro, que é visualmente bonito, mas o que tá em volta daquela escrita é uma porcaria. Dá mais um exemplo de apelo, só que aí eu falei no meu canal principal, Tartarugas Ninja Caos Mutante, visualmente lindo e até mesmo maravilhoso, mas a escrita do meio pro final é ruim. Acho que é basicamente isso daí. Bora! Ser chamativo o suficiente para as pessoas se interessarem por ele. Ele não está exatamente relacionado com o fato de você achar o visual daquele personagem bonito, já que designs feios ou até macabros também têm apelo. Ele está mais ligado com o grau de ressonância que aquele visual consegue gerar em você. No caso da sensualidade, ela é apenas mais uma das várias formas de apelo visual que existe, o famoso sex appeal. E como a capa do vídeo sugere, ela é uma das mais poderosas, por assim dizer, já que ela
mais gratuita, né? Ela é mais gratuita, na verdade, muito mais gratuita, né? Porque ela é algo muito real. Nós temos várias dessas apelações na vida o tempo inteiro. Ela é real e não é escassa. Se, vamos lá, animes hoje são proibidos de fazer personagens são proibidos. Não, personagem de anime virou tudo freira. Não pode ter pele exposta, só pele exposta da cabeça e da mão. Só isso que pode. E na mulher tem que colocar luva ainda. Só o cara pode ter a mão exposta. Mulher é mão. Mesmo se isso acontecer, nós teremos 1 trilhão de outras mídias que usa e abusa da sexualidade, usa e abusa da sensualidade. Então, é algo apelativo por si, banalizado por si, que acaba fazendo e que muitas vezes é usado por obras ruins e medíocres. Aí você já tem, né, a formulinha para porcaria, né? Eu uso até aqui o Kami, mas até é como se o Kami fosse só isso. Essa aqui fosse a skin do Kami. Pega tudo que o Kami é de importância, de narrativa, e coloca isso num personagem ou no próprio Kami. Ou pior, faz isso não ser um defeito. Caso você não saiba, isso é um defeito, porque o Kami, a primeira aparição dele era ele meio ser um charlatão, sabe? O Sr. Miyagi lá, fazendo o menino limpar os carros dele tudinho, daquela sensação de charlatanista, mas no final ele realmente é um mestre. Mesma coisa. O mestre Kami, ele é tarado assim, dentro do arquétipo dele, tá? Pra dar dissonância. Pra tipo, caraca, um mestre sábio, inteligente, mas com um defeito tão infantil, gera essa incongruência que faz a gente gostar mais do personagem. Mesma coisa, né? Então, você tem tipos de apelo. Só que tem apelos e apelos. Então, quando você pega sexualização, sensualização, eu não gosto de sexualização, porque sexualização vem de você tornar algo sexual, o que não é verdade por si, né? É mais sensualizar, né? Não é tipo um polidense. Você não vê o cara lá da mulher do polidense e o cara, oh meu Deus, agora só porque eu tô vendo a mulher do polidense, eu vou inconscientemente tentar abusar dela. Não, às vezes é você apelar por apelar, instigar por instigar. Às vezes você fala, nem chega no final. Eu tinha um amigo que assistia muito, eu já citei ele aqui, já citei isso dele alguma vez, eu já dei umas broncas nisso dele também, mas ele mesmo, que é um cara consumido pra caramba de eti, ele fala, se coisar, estraga. Então, literal, se coisar, estraga. E ele me falou, e eu, por curiosidade, desgraça, eu vou me arrepender de falar isso e de ter falado que eu confirmei. Se coisar, estraga. Ao ponto que obras de sensualização pesado tem pouco material realmente ativo. Obras que não tem esse apelo tem mais material ativo. Porque essa obra não é para você chegar no final do ato. É só para te chegar. Só para isso. E o que faz você perder um pouco o peso. Tá? Vamos terminar aqui, porque senão, de novo, esse vídeo não termina. Apela para um dos instintos mais primitivos do ser humano. E vamos combinar. Começou burro, né? Cara, isso, exato. Por isso que ele é tão a sensualização muitas vezes ela pode ser feita de maneira artística, ela pode ser feita de maneira até mesmo bela, ela pode fazer de maneira até mesmo inteligente. Eu gosto muito de citar Psycho Pass, porque para mim ela faz algo que não é tão feito e fez ainda de maneira inteligente. Simples, temos a protagonista e o protagonista. Aí o protagonista está se trocando na frente da protagonista e a protagonista cola no cara, porque o cara é bonito. O cara é estranho, você tá olhando o quê? Aí ela fica com vergonha, rapidamente para de olhar para ele se troca, coloca a camisa e eles vão e fica por isso. Mas isso é para mostrar duas coisas: desenvolver o senso de percepção social do protagonista, que é depois mais explorado, e para mostrar que a protagonista é uma mulher, que ela vai além, que ela tem as suas inclinações, e para dar uma característica humana. Quem que não vê um cara que você visualmente vê como bonita e vê muito bonito e você sem querer acaba olhando? Muitas vezes acontece. E é muito comum você às vezes estar olhando e fica com vergonha. E isso foi colocado não apenas como piada, mas como um desenvolvimento. Uma ação, uma cena com várias camadas. Não é tipo, oh meu Deus, a coisa mais complexa do mundo. Não é, mas foi uma das cenas que mais me marcou por ser algo que eu sempre via esse tipo de cena só como piadinha, só como algo banal, só com ha ha ha. Pela sem noção. O que acontece? Então, como ele cara, você não precisa de nada, você não precisa de história. Tá aí conteúdo adulto para mostrar, você não precisa de história para instigar alguém. Então, quando você vai lá, pega uma personagem e você vai lá e sensualiza muito ela, você vai fazer o pessoal,
atributos, masculino ou não, feminino ou não, ou até mesmo você estuda fetiche para colocar no personagem, você não precisa colocar na escrita. E o que é uma história sem escrita? O que é um personagem sem escrita? Uma casca vazia, apenas para projeção e instigar você de uma maneira muito boba, simplória, que você não precisaria de um negócio nem animado, você não precisaria de um negócio nem com cores. Você nem precisaria que tal coisa existisse para você sentir o que você está sentindo. Você sozinho, na sua cabecinha, você pode fazer essa instigação. Então por isso que acaba perdendo o valor, por causa até na axiologia, perdendo esse valor de qualidade, de sentimento de algo bom. Porque você vê uma animação fluida, uma direção linda, você fala, caraca, isso é bom, isso é legal, isso é top. Porque você vê o valor, porque você vê que não é toda obra, não é todo dia que sai um Jujutsu, não é todo dia que sai um Kimetsu. Que mesmo que o Kimetsu tenha vários errinhos lá, entre volta, a animação ser espetacular, dá aquele valor de choque. Mesma coisa com Jujutsu. Mesma coisa com vários filmes de animação e por aí vai e desenvolve. Aqui que muitas obras conseguiram ter um bom sucesso comercial, em parte por conta da sensualidade das suas personagens. Porém, obviamente, nem todo criador quer colocar esse tipo de apelo na sua obra, já que essa é uma das formas mais baratas e mequetrefes de se gerar apelo. Até porque de novo, né? Caraca, tinha que ter um contador pra sempre quando eu fico falando 5 minutos o cara resume em uma frase. o apelo acaba quando acabar a bronha do cara, né? Então nesse vídeo vamos dar uma olhada. Eu já falei que às vezes nem é pra isso, né? Então você tá querendo me dizer pra Muá que esse Zeti pesadão, o cara não é papu? Talvez sim, mas não a ação final, né? Sem dúvida, existe esses P, né? Esses P, mas não é idealizado para tal, é para instigar. Que às vezes eu acho até um pouquinho pior do que o ato tal, que é para mim até um pouco pior para a cabeça, né? Mas tudo bem. Mas é para instigar. É o valor pelo valor, é a ação pela ação, sem nada a mais. E o meu problema não é isso existir, é sim esse existir no vácuo. Não tem uma história, não tem nada. Tá aqui na tela mesmo, tá aquilo aqui. Pô. Tem sensualização? Tem, porque não tem nenhum problema. Sensualidade tá no mundo desde que o mundo é mundo. Você pode não valorar, tá de boa. Mas é uma expressão humana, uma expressão do corpo. É igual tatuagem, é igual fisiculturismo e tal. Mesmo que tenha esse valor mais sexual, nessa sensualidade, não tem nenhum problema, porque é uma ação humana. Você não pode querer condenar, não pode condenar o pessoal querer esse tipo de ação. O problema é quando ela vai além. É porque isso é tão fisiológico, é tão intrínseco, que isso vai além da arte, pode acabar indo além da arte, e não só isso, distorcer a arte. É uma merda, de verdade, desculpa, existir tanta obra com eti e fazer o mínimo de sucesso para se manter, sendo um lixo, sendo narrativamente tão lixo, história tão lixo, é uma merda, é uma porcaria, de verdade. Não tem nada lá, além disso, né? Teve até aquela polêmica daquele jogo lá que estavam anunciando lá de game. Isso ou o Bayonetta, ou o Nier Automata, para obras de animação é pior. Pelo menos em jogo, você tá jogando. Tem algo lá. Você paga muito caro. Mas você ao menos tá jogando. Tem o valor do jogo, da arte, do cenário, do 3D. Para um anime, às vezes não tem nada além desse sentimento bobo. Por que eu falo bobo? Porque ele é supra valorizado. E ele não está em falta. Talvez para você, meu amiguinho. Mas ele não está em falta. Pelo menos nesse sentido de sensualizar. Tem vários disso, 1 trilhão de mídia. Tá, teve agora lá, tem sempre show, tem música falando disso o tempo todo. Temos indústrias focadas nisso. Então não é algo que realmente falta. E o pior de tudo é quando a música é só isso e tá aquela música nojenta na coisa. A música ruim. Então imagine uma música de, né, sacanagens libertinas, que nem tom é bom, nem o timbre é bom. E por aí vai. E o problema, pelo menos de música, vamos lá, funk, é que é visual, né? É auditivo. Pelo menos a música tem que ter alguma coisa lá. Tem que ser embrasante. Tem que ser legalzinha. Então você pode ter gente que gosta de funk, mas tá nem pra letra. Só quer a batida legalzinha, aquele ritmado lá. Já pra animes, principalmente, que eles podem ser muito fetichizados, muito, fica pobre, podre. Por isso que o pessoal não bate tanto em filme quando tem sensualização. Por quê? Porque o filme, como é algo muito real, você não pode colocar tanto fetiche, né? 50 tons de cinza não faz tanto sucesso, mesmo sendo feticheiro, ainda veio de livro, porque ao menos você tem algum valor de arte lá. Ao menos, por exemplo, você tem que ler anime. E muitos desses eti, cara, nem história tem, de fato. Eles nem se preocupam com isso. Vou dar um exemplo. Eu já falei aqui que um dos meus primeiros animes que eu assisti foi Infinity Strato. Aí eu te convido.
assiste a primeira temporada de Infinity Stratos. É um lixo? É um lixo. Mas foi um dos meus primeiros animes que eu assisti e eu tenho esse carinho por causa disso. Depois assiste a segunda. A primeira temporada de Infinity Stratos, ao menos, tem uma história. Lixo, mas tem. A segunda é desculpa pra ficar colocando sensualidade na tela, que perde o valor. Perde o valor tanto porque não falta, de fato, quando perde o valor, que essa expressão, esse tipo de expressão tem um monte de mídia, tem um monte de obra, tem um monte de coisa. Você não precisa nem de movimento para você sentir o que você tá sentindo aí. Em outras formas de apelo visual que são muito usadas nessas obras popularescas que a gente adora acompanhar. Uma das maneiras mais clássicas de criação de apelo em personagens é usando a famosa fofura. Ao projetar personagens, muitos criadores buscam reproduzir proporções adoráveis, como olhos grandes e expressões doces para invocar a vulnerabilidade que Caraca, fui trollado. Eu achava que ia ser design apelativo só de maneira na sensualidade. Não, vai falar primeiro dos apelos mesmo, que eu citei. os bebês possuem, tudo com o intuito de despertar em nós o sentimento de cuidado e proteção. Nós, seres humanos, instintivamente achamos bebês ou filhotes de animais muito fofinhos e temos o instinto de proteger eles. É algo que vem de fábrica da Até mesmo quando é feio, né? Bebê é feio pra caramba. Bebê em 2D é muito mais fofinho do que bebê real, né? Duvido quem discorde, né? Porque você vai começar a aparecer gente com 6 anos e olha lá. E ainda tem muita criança feia. gente sabe. Esse instinto é uma parte fundamental do comportamento humano, contribuindo para o cuidado e sobrevivência dos pequeninos. Porém, quando essas características são transferidas para um personagem, o nosso cérebro muitas vezes responde ativando esse instinto de proteção, gerando assim sentimentos positivos e uma forte conexão emocional com aquele personagem. E muitos, mas muitos personagens usam dessa maracutaia para manipular a nossa cachola e assim gerar uma conexão emocional profunda com Não digo manipular, né? Manipular é certo, mas aí se você fala manipular, toda obra é sobre isso. Toda obra é sobre isso. Então acho que falar manipular estão usando uma técnica para invocar um sentimento. Narrativa é isso. Se você quer fazer um personagem que foi feito para ser protegido, você faz ele com características que normalmente ou comumente, na sua maioria, evocam um sentimento de proteção. A pequeno, baixinho, vulnerável, magrinho, uma criança. Quanto de filme que tem salve a criança, não tá escrito salve o bebê, né? Salve sua amada. Ou você pode usar esses mesmos padrões para gerar contrassenso, né? Porque você pega um personagem fofinho, coloca ele pra ser boca suja. Pega um personagem que a aparência descondiz com a ação, com a atitude, isso acontece pra caramba. É uma maneira que eu assisti recente, é Shangri-La Frontiers, né? Que ele é jogo lá. Aí tem um personagem super fofinho, bonitinho, aí a voz do cara é grossa, porque é um avatar fofinho, mas é um cara lá falando. Gera esse dissenso, né? Então as regras estão aí, tanto para serem seguidas, quanto para serem subvertidas. o público. E obviamente que o nosso amigo Japão é um especialista nesse departamento, tendo uma gigantesca máquina que trabalha dia e noite criando designs de produtos que apelam para a fofura e juventude. Tudo Cara, eu posso estar falando muita besteira, mas se eu não me engano, no Japão, esse quê de fofura lá, comumente dito como o nosso aqui, uma garota fofa, seria o equivalente nós aqui, ela ser sexy. Então aqui nós temos o nosso tipo de sex appeal diferente de lá. Então isso acaba gerando toda uma cultura. Então aqui a gente tem o samba, que tá dizendo aí, temos o samba, o funk, temos um monte de coisa, e a imagética enaltecida da mulher com alguns padrões, bem combinados, dá pra dizer assim, e no Japão eles vão para outro campo da indústria, né? Como eu falei aqui, basicamente, o eti deles é o nosso funk aqui no Brasil. Só que o problema é que o funk ele precisa ter um mínimo de qualidade, porque ele é algo sensorial do som. Pode colocar o cara falando putaria, mas se colocar um vidro sendo arranhado, o cara não vai querer ouvir. Agora, com anime, tem um senso diferente, né? Ambos são sensualizações. Ambos, para mim, são até um tipo de arte e até mesmo, entre as cultura, para mim, pobre, empobrecida. Mas eles agem, sim, de maneiras diferentes, até porque um consegue ignorar muito mais qualidade. Do jeito, tá um monte de eti nos proporção do cão. Jesus Cristo, tem um monte de coisa muito, muito feia. Ou seja, você consegue fazer um anime feio, com uma péssima animação, com um péssimo roteiro, com uma péssima história, com um péssimo tudo. Mas só porque tem uns bonecos 2D sensual, pode vender o suficiente para se manter. Que é muito triste. Com o intuito de arrancar o nosso dinheiro. Toda a estética moe que vemos em vários animes, por exemplo, gira em torno dessa questão de se gerar afeição pelas personagens a partir dos nossos sentimentos de cuidado e proteção que nós temos com os mais jovens. Porém, obviamente, não há nada que o ser humano não possa perverter para propósitos malignos, né? E tem gente que leva essa coisa da fofura e da inocência pro lado mais errado possível. E eu não vou nem comentar aqui pro vídeo não ficar pesado. Pra bom entendedor, meia palavra basta. De qualquer forma, o apelo à fofura é um dos mais utilizados aí em design de personagens. Porém, você pode tentar gerar apelo pelo lado contrário, colocando características assustadoras ou até mesmo indesejáveis
desejáveis no personagem. Características que possíveis predadores possam ter são um exemplo, coisas como presas, garras ou espinhos. Você inclusive pode ir além e apelar para a própria distorção do corpo humano, explorando o estranhamento que nós sentimos ao vermos os nossos corpos representados de forma grotesca. E é exatamente esse o apelo que o horror corporal tenta reproduzir. Ver os nossos corpos dessa perspectiva causa um estranhamento muito grande e é uma forma de apelar. Agora, uma outra forma de apelo muito conhecida e extremamente difundida, É que não é apelo, não é apelo, é quando você faz por si, sabe? Quando o que tal personagem ser sensual avança na história. Ele falou, tipo, vou fazer um personagem grotesco pra apelar pro senso. Não, você não tá apelando, você tá fazendo isso com um propósito. Esse personagem está apelando para não só te mostrar algo grotesco, mas também para te gerar terror. Ou seja, o personagem ele é grotesco, mas ele te faz você sentir vários sentimentos e reverbera como você vai consumir algo. Morte é a mesma coisa, você acaba consumindo a obra de maneira diferente. Para mim, um apelo ou algo apelativo, igual tá no título, é quando ele é pobre por si e ele chama a si mesmo. Ele quase existe no vácuo, quase como se ele existisse no vácuo. Ao ponto que muita coisa de ti, ele é dentro de si mesmo. Muitos fetiches, muitas coisas são coisas criadas do 2D pro 2D, do 2D pro 2D, pô. Por exemplo, você não tem as japonesas com aqueles atributos que tem no anime, mas isso tem no anime porque é a forma de, é a imagética e a exegese e a interpretação do mundo ficcional apenas para o mundo ficcional. Então é feito no mundo ficcional, para o mundo ficcional, com um motivo de apenas porque sim. E isso acontece muito. Então você apela porque tá lá apenas por estar lá. Vou dar um outro apelo. Quando você mata um personagem apenas para gerar choque. Choque valor, alguma coisa assim. Só para gerar choque. E isso gera antipatia pela sua obra. Quando você vai lá e mata um personagem importante só para você mostrar, olha como a coisa está séria. E só para isso. Só para isso. Mais nada. Vou dar um exemplo de... Pega One Piece. One Piece tem pouquíssimas mortes. Só que toda morte que acontece, ela realmente pega. Jujutsu tem muita morte seca. E ela é feita para isso com a intenção de mostrar como a morte é banal naquele mundo. O personagem morre e você não tem nem tempo de ficar triste. Porque se você ficar triste e ficar em luto, você morre também. Então, a morte é tanto para gerar o choque, por exemplo, quanto para outras coisas. Então vamos lá, como eu posso dizer, quando o design não é tão apelativo, é quando, vamos lá, a personagem, ela é sensual, ela tem sensualidade, ok, mas ela tem que ter coisas além disso. Isso, claro, se o personagem ele tiver um pouco mais de função. O problema é um personagem que tem um monte de tempo em tela e ele só tem uma característica. Eu nem preciso dizer que o personagem com muito tempo de tela e com uma só característica, tende a cansar extremamente quem está vendo, quem está lendo, quem está assistindo, quem está experienciando a obra. E se ele tem uma só característica, as situações têm que mudar muito para mostrar essa mesma característica em situações diferentes. E o que o Eti faz, um Chulaveru da vida, é a mesma porcaria da mesma fórmula, só que muda a escada que o cara vai cair. Uma vez ele cai da escada, uma vez ele cai da janela, uma vez ele tropeça numa pedra, outra vez ele tropeça num fio, só para gerar a mesma cena. O que não só distorce a sua percepção de valor, como fica extremamente gratuito. Você acha desculpas para fazer cenas, você não acha soluções para criar e contar a história. Tudo é feito apenas para gerar ceninhas. Sabe o Dragon Ball Super Broly? De novo, citando Dragon Ball. A história inteira é feita apenas para colocar o Vegeta, o Goku, lutando contra o Broly. Mas mesmo assim, mesmo o filme sendo feito apenas para colocar essa luta, a ponto que é o que o filme mais tem, é luta o tempo todo, 40 minutos, metade do filme é só luta, eles ainda se empenharam em mostrar a lore, desenvolver os Saiyajins, desenvolver o Vegeta, desenvolver a relação dos Saiyajins, desenvolver o Broly para ser um personagem minimamente gostável, desenvolver a relação do Broly. Ou seja, o filme de Dragon Ball Super Broly seria uma apelação. Se fosse apenas ela aparece, ó, Broly tá vivo, chegou lá, luta contra o Goku e o Vegeta, perde e acabou. Seria apenas apelativo. Porque ele tá só apelando pro sentimento que os fãs queriam ver de ter o Broly canonizado, porque o Broly visualmente, esteticamente, é um personagem muito maneiro. O filme 1 dele é legalzinho, mas os outros dois ele tá muito ruim. Então, ou seja, você só está apelando, você está, de novo, fazendo uma ação apelativa, ou estaria, caso não, o filme do Broly é sensacional, fazendo apelação ativa. É quando o vácuo existe por si, a ação existe por si, sem nenhum motivo. E coisas com motivo dentro da história geram para as pessoas uma ótima percepção de valor. Quando uma ação tem mais de uma função, as pessoas gostam, porque você consegue assistir e não se entediar. Eu tenho certeza que você já assistiu alguma obra
obra que ela tem multicamadas. E às vezes você cansou de uma camada e você vai para outra. Eu gosto muito de Zebak. Tem algumas lutas em Vak que eu acho visualmente extremamente desinteressantes. É só soco, pá. Mas o que está sendo escrito por trás dessa luta é incrível, é maravilhoso. Ou tem lutas que eu literalmente, um personagem que apareceu do nada com um personagem que eu não me importo nada. Mas essa luta é tão intensa, maluca e fora do padrão que eu achei completamente incrível. E por aí vai. Então você ter mais camadas em uma obra não apenas justifica as ações, como te dá mais oportunidade de você acabar gostando dela. Porque às vezes a história errou um pouquinho uma camada, mas como tem outra camada para você consumir, você acaba consumindo. Isso de camada que eu tô falando não se restringe à narrativa. Às vezes, animação. Kimetsu, pô. Kimetsu é isso, pô. A camada do texto, que é a história, é muito chata. Chega a um ponto que é um repeteco infeliz, que não muda nem a forma. É literal a mesma coisa. É o Oni da semana com a historinha triste do Oni da semana pra te tentar dar um chorar. Vou te fazer odiar esse Oni pra depois mostrar o passadinho triste dele pra você ficar tristinho com ele. É basicamente a base. Mas a animação é tão linda que você, cara, tô nem aí, esse bicho vai viver ou morrer, mas eita, animação linda. O que podemos dizer que em certo que a animação de Jujutsu é apelativo, mais ou menos, né? Porque ela tem realmente, a animação realmente tem um valor por si, uma forma de expressão. É mais um demérito da outra parte da escrita. Já sensualização, não é demérito, não é um demérito, porque quem escreve, quem desenha essas coisas. Principalmente em obras japonesas, é um exagero. Tecnicamente falando, apelar por si só já é uma forma de exagero. Mas o que eu estou me referindo aqui é você projetar designs de personagens que tenham algum elemento muito carnavalesco, por assim dizer. Designs de cabelo muito chamativos e impraticáveis, roupas com características peculiares ou armas que não fazem um pingo de sentido na vida real. Todos esses elementos chamativos são uma forma de apelar, tendo como objetivo principal a estética, criando designs singulares facilmente lidos pela silhueta e que ficam marcados. Caraca, aí a definição de apelo é muito diferente. É porque quando algo apela, jogo, pô. Tá apelando, você tá apelando. É quando o cara tá indo por algo que é mais fácil. Quando tem algo que tem mais fácil, tira o valor da conquista, que tira o valor na... Um personagem tem um designer diferente, para evocar um sentimento diferente, não consegue dizer um apelo, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Porque se o designer é apelativo, mas a história não pede, ou a forma de contar não pede um designer apelativo, aí você pode dizer que o designer ele é realmente apelativo. Se o motivo do designer é apelar para um sentimento de identificação, mas que faz sentido para a história, aí eu acho que dá para dizer que não é apelação. De novo, aquela coisa de o personagem, para ele não ficar aparecendo, ele não pode destoar do mundo. Acho que esse seria o quesito apelo para personagem de designer. Objetivo principal, a estética, criando designs singulares facilmente lidos pela silhueta e que ficam marcados na nossa cabeça. Particularmente, eu adoro esse tipo de design pelo incrível universo de possibilidades que ele oferece na criação de... Não, então ele não dá pra dizer que ele é apelativo porque ele tem um valor intrínseco entre si. Personagens com características diferentes ficam mais únicos. E por eles serem únicos, você automaticamente consegue não distorcer o valor. Algo mais único torna-se uma experiência mais única que torna ele um valor a ser colocado, basicamente, não é? É como se eu dissesse que um anime que tem um design diferente, mas todo mundo tem a mesma cara. Tipo um Shin-chan, sabe? Todo mundo é estranho, mas tem todo mundo o mesmo design. Eu diria que isso é um valor por si, mas dentro da lógica da própria obra, não. Os personagens estão extremamente condizentes com o design estabelecido. É porque o designer, ele quer dizer sobre a obra em si. É uma lógica interna dentro da obra, do estilo artístico da obra. E você fazer uma obra com designer diferente dentro de uma obra, enriquece a obra por si, se tiver conexão entre esses designers. Porque eu posso simplesmente, vou fazer um personagem com uma mão quadrada, mas não tem nenhum outro personagem com mão quadrada, você acaba destoando. Então acho que é por isso que design você não consegue dizer que um designer diferente ele é apelativo por si. Eu não acho que dê para dizer isso não, porque ele tem uma função narrativa, que é desenvolver a sua história. Então personagens com designers diferentes comunicam muito sobre a obra. De personagens. Claro que essa proposta também costuma gerar designs horrorosos. Você nunca sabe a tranqueira que vai sair disso. Então você vê que são várias as formas de se apelar no visual de um personagem, podendo inclusive usar os nossos instintos para isso. Mas é importante lembrar que é impossível criar um design que tenha apelo para todas as pessoas. Cada indivíduo tem uma cultura, gostos e interesses. Cultura, gosto, percepção, desenvolvimento, mas eu não acho que a cultura entre tão forte, porque a gente pode fazer uma lógica interna. Ou seja, você ensina a pessoa que está
consumindo a sua obra a gostar desse designer por si. Senão a gente poderíamos dizer que um brasileiro não conseguiria gostar do designer americano ou do designer japonês, porque a arte é uma das belezas dela, ela consegue ser muito universal, unir povos, unir culturas. Não, nós aqui, como brasileiros, nunca era pra gostar de nenhum anime, que a estética não é feita para nós, a história não é feita para nós, ela não reflete nenhum aspecto cultural do Japão, do Brasil, sim, do Japão. O que a gente faz é nós nos projetamos nesses aspectos e pensamos as culturais de relevância, que de novo é uma das belezas da arte. Mas mesmo assim, você consegue, através do estudo, da vivência, de você consumir, aprender por si a gostar desse tipo de coisa. O problema é que nesse processo pode matar a sua sensibilidade. Por isso que eu acho muito perigoso Eti ser tão universal assim no Japão, que até obras que não têm isso acabam tendo certos maneirismos de câmera, de designers, que me desagradam um pouco. Esses diferentes. Então não dá pra ter a imagem de um ser que tem apelo para todos. E aquela velha frase, quem tenta agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. E é por isso que outro elemento fundamental para o apelo visual funcionar chama-se público-alvo. Considerando que as pessoas têm as suas próprias preferências, o segredo está em apelar para ressoar com os interesses de um determinado público-alvo. Ou você faz um arquétipo, um padrão, onde a pessoa se adapta. Não se esqueça, gente, nada existe no vácuo, tudo tem um motivo, até mesmo, nem que o motivo seja coisas aleatórias. Então, o gênero, ele também é feito para uma identificação de público que o público quer, como também uma forma do público aprender a gostar de tal gênero. Ninguém aprende gostando, ninguém nasce gostando de coisas, nós aprendemos. Por isso que a gente tem obras que vão até mesmo contra padrões humanos. Porque se nós só conseguíssemos gostar de coisas que refletem a realidade, não era para ter dragão. Não era para dragão existir. Não era nem para a gente gostar de desenho. Porque desenho, às vezes, ele vai contra a realidade. Realidade no Japão. Meninas baixinha, olho, saia abaixo do joelho, repressão sexual. Aí você vai na ficção, é o oposto. É literal o oposto. O grandão, mini saia até para estudante. Porque você acaba fazendo projeção do que você não tem. Então, às vezes, a realidade pode ser o maior motivador da anti-realidade em obras ficcionais. E o que faz, ou seja, às vezes o gênero tá lá não só para ressoar um padrão de consumo, como ele acaba também criando e amplificando esse padrão de consumo, né? Padrões de consumo geram padrões de comportamento e padrões de comportamento geram padrões de consumo. É simbiótico, não tem como a gente prever nenhum dois. É a indústria tentando se adaptar ao cliente e o cliente que acaba se adaptando à indústria. E quando normalmente existe uma dissonância nessa simbiose, a gente acaba tendo coisas horrorosas. Quando o cliente está completamente deturpado, que faz a indústria fazer coisas deturpadas, ou a indústria deturpada, que faz as pessoas consumirem e normalizarem coisas deturpadas, né? Pra não dizer lascivas e essas coisinhas que a gente tem que às vezes tolerar do Japão. É por esse motivo que o design de obras ocidentais e orientais são tão diferentes. Cada uma apela para os interesses da sua própria cultura. Também é por isso que designs de obras shoujo e shonen costumam ter diferenças significativas. Apesar de cada autor ter o seu próprio traço e identidade, dá pra perceber que ambos os gêneros, de uma forma geral... Sim, porque às vezes nós condicionamos, às vezes não, quem sabe disso. Quando você é um autor de traço e tal, e você tá muito mais preocupado em passar a sua arte, isso é uma coisa. Coisa é quando você é um autor de história. Você precisa, ou seja, um artista que faz imagens estáticas é diferente do que cria história. Um artista que faz imagens estáticas, ele está condicionando o público a consumir a arte dele. Já um autor que faz histórias, ele condiciona a arte dele, a história que ele quer contar, o que ele precisa contar. Então, se você tem uma arte muito quadrada e o que você quer contar exigiria que a sua arte fosse mais redonda, você vai ter que arredondar um pouco, nem que seja um pouquinho, a sua arte para gerar identificação. Você não pode ficar toda obra recriando a roda. Você não pode. Isso é improdutivo. Isso é esforço demais. Isso é até mesmo ilógico. Isso é até mesmo doloroso. Se toda hora você tivesse que ficar reinventando a roda e fazendo o público ter que reinventar a roda. Então você partir de um ponto comum, nem que seja para o final vender algo completamente incomum, é importante. Pô, às vezes você pode cagar para isso e faz uma obra tipo um Devil May Cry, Cry Baby da vida, e vida que segue. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, não gosta mais. A internet permitiu isso. O lado bom é fazer obras completamente diferentes e você aprende a gostar da obra, ou você conseguir fazer mediocridade eternamente, porque sempre vai ter maluco para consumir. Seguem certas tendências para apelar com o seu público interno. Os títulos shoujos, por exemplo, muito consumido por mulheres, apelam muito para aquele ideal de garoto bichonen, que possui uma estética que transcende o masculino e o feminino. Um tipo de beleza que é difícil de encontrar no nosso mundo de forma natural. Então, ao criar qualquer design, é fundamental saber que tipo de pessoa a gente quer que ressoe com ele. Se alguém
fora do público também conseguir ser atingido por esse design, então é um bônus à parte. Porém, toda essa Porque, como você tem uma lógica estabelecida na obra, você consegue então fazer, como tem uma lógica, você consegue fazer com que pessoas que não entendam a lógica, entendam. Então você consegue fazer, conscientemente ou não, um processo de aprendizagem para gostar de algo. Ou seja, muitas obras têm que lhe ensinar a você gostar dela. Eu falo isso com o Tokusatsu. Eu demorei um Tokusatsu inteiro para começar a gostar dos maneirismos. Cheguei achando a coisa mais vergonha alheia do mundo, ridícula, infantil, boba, besta, para no final estar chorando na última transformação, pô. Chorando é folha de dizer, mas tá emocionado com a última transformação. E isso foi todo um processo. Então, é como se fosse simbiótica. Eu não acho que todo tipo de indústria faz isso pensando, mas isso acaba acontecendo. O quê? Como você tem um processo de se fazer, isso cria um processo de aprender, basicamente, né? Engenharia reversa. Porque eu falo que isso às vezes não é consciente. É porque a gente vê muitas indústrias que é um porre para você aprender a gostar dela. Porque é o método humano. Porque uma das camadas da arte é um método humano. Todo humano tem método. Todo humano tem método. Então você pode aprender o método e aprender o que você tem que aprender. A questão do apelo é só uma pequena parte do que constitui o design de um personagem. Digamos que ele é o tempero, o charme que é fundamental para o design cair nas graças do público. No final do dia, o principal objetivo de um design de personagem é contar uma história. E o melhor design vai ser aquele que melhor se encaixa na história. Quando o designer conta mais do que a imagem. É bonito, mas conta mais. Ressoa mais. Faz tudo. Fazer sua calça, que você tá usando, sua calça jeans, esse bolso pequenininho que tem na sua calça jeans, era para colocar um relógio. Por que as pessoas não tiraram? E virou a estética, virou a história e virou algo para você se impressionar. Uma informação que faz sentido e ressoa com o seu mundo na sua calça. O mundo é sobre isso, de vários detalhes que nós nunca iremos perceber. A caneta Bic tem um buraquinho para se uma criança engolir, não se asfixiar, não morrer. E você pode ter vivido a sua vida inteira e nunca ter percebido, mas aquele detalhe está lá. Então o nosso mundo é cheio de detalhes que nós temos que ignorar para continuar vivendo. Você não pode, meu Deus, eu olhei para uma parede e vi um monte de ranhuras. Meu Deus, agora eu preciso inconscientemente, incontrolavelmente prestar atenção nessas ranhuras. Então, nós temos que ignorar. E às vezes, certos detalhes, certos maneirismos de designers, nós temos que ignorar nos personagens. Quando eles fazem sentido, tudo melhor. Ela é quase como um designer que não é apelativo, ele tá lá por ser legal, por ser maneiro, mas ele soma ao todo. Ele coloca um quê? Ele faz um tempero. A comida tá aqui para nos nutrir, mas nós gostamos que ela tenha um gosto bom. A vida seria muito triste toda a comida tivesse gosto de ração. Já comeu ração? Eu já. Aí você fala, nossa, ração de cachorro, de animal? Não, é tipo ração para ser humano. Aqueles mix de proteína. Eu tive que fazer isso um tempinho por causa dos probleminhas de saúde, baixo peso, tá? Baixo peso, fiquei um tempão. Eu tive que fazer isso. Comer por meses comida sem gosto. E é uma porcaria. Eu tava nutrido. Eu tava provavelmente mais saudável do que nunca eu estive na minha vida. Eu estava com todos os aminoácidos, tal. Foi a primeira vez que fui no nutricionista. Mas eu nunca estive tão triste porque eu não tinha prazer em algo que eu tinha prazer antigamente. E todo mundo quer assistir algo e gostar. E quando você assiste algo e por causa de uma falha você não consegue mais gostar, isso não é legal. É que ele está inserido. Agora eu quero saber de vocês, que tipo de apelo vocês gostam dos personagens da ficção? Falando um pouquinho do meu gosto, digamos que eu sou um cara bem eclético e acabo gostando um pouquinho de quase tudo. Então eu consigo apreciar bastante designs que apelam, por exemplo, para uma masculinidade e virilidade. Cara, design pra mim, que tipo de apelo eu gosto? Eu acho que eu sou o cara do ponto neutro. Eu gosto de gostar. Como assim, Lei? Vamos lá. Chibi. Eu adoro Chibi. Mas por que você gosta de Chibi? Não é porque eu acho fofinho por si, é porque eu gosto muito do contexto que ele tá sendo colocado. Eu gosto muito que obras como design é até mesmo mais sério, pomposo. Aí do nada tem esse contraste que eles colocam um Chibi pra fazer uma piada boba, mas que faz sentido. O próprio anime da Doida por Veneno, tem isso. E eu gosto muito do que eles usam isso, não só pra fazer, não só, se você assistir esse anime da Garota com dos Venenos, você deve ter percebido que eles usam isso não só pra fazer graça, mas também pra suavizar. A obra é séria, ela quer ser séria, mas ela tá abordando algo tão sério, tão triste, que talvez tirasse um pouco da história, talvez ficaria pesado demais. Então ela usa o Chibi, ela tá sofrendo, ela tipo, caraca, bicho, imagine você, naquela cena onde ela tá sendo maltratada pelas superiores, você sem querer fazendo um link involuntário com o seu chefe que abusa de você, se fosse muito sério. Então, mas não é isso que a série quer. Ela quer mostrar uma cena desconfortável, mas semi-desconfortável. E a protagonista não tá extremamente desconfortável, porque a protagonista tá cagando. Ela tá nem aí, que é uma das características dela. Aí ela vai lá e vira esse Chibi, tanto pra fazer o humorzinho, quanto pra tornar a leveza. Tanto que tem gente que acaba não gostando, né? Eu gostaria que ficasse mais pesado, mas não é a intenção. Não é a intenção. Não é a intenção nem da protagonista, nem da história. Então quando, tá vendo de novo?
o designer chibi, que é esse design mais fofinho, sendo colocado não apenas para ser fofinho, mas também para contar uma história. Então, quando eu vejo designers sendo feitos para isso, nem que seja esse design de fodão, tipo de Baki, dos macho mangás, ou dos macho animes, né? Tipo macho movies, quando eles comunicam além, eu sempre vou achar legal. Sempre vou achar bonito. Pô, eu aprendi a gostar do traço do Oni, pô, de One Piece. É sério, eu literal, ao ponto que eu falo com toda a categoria do mundo que eu gosto mais do Garou, do arco do Garou, do Oni, do que do Murata. E o Murata, você pode dizer que ele tem um leve queijo de apelação, que é o bonito pelo bonito. Você pode dizer que o bonito amplifica a sensação, mas não é necessário. É o bonito pelo bonito. É o detalhe pelo detalhe. Tá cheio de obra que não tem tanto detalhe e tem o mesmo impacto, ou até impacto maior que tem em One Piece e em One Punch. Bem acentuada, muito vista em obras ocidentais, como também eu gosto bastante desses designs que apelam para uma estética mais bichonen. Eu sinto que esse tipo de design traz um ar bastante místico pro personagem e que me agrada bastante. Claro que tem algumas tendências de design que não me agradam nem um pouco, mas elas vão ficar pro próximo vídeo. Enfim, pessoal, Deixa eu ver aqui. pela Caraca, um monte de. Adivinha de que tipo é esse daqui? É só adivinha. Só adivinha. Acho que o único que não é disso aqui do Seven, alguma coisa lá. Dessa porcaria aqui. É ruim. Ó aqui quem eu citei. Olha que eu citei aqui. Olha esse outro lixo. Nem tanto, né? Vou mentir, não é tanto. Não vou ficar passando pra não. Ó. Esse lixo. Cara, esse daqui. Tô lembrando não. Mas esse cabelo laranja. Não é espetado não. Então não é que eu tava pensando. Entendeu? Eu digo, nenhum desses designers aqui é ruim por si. Mas eu olho esse tipo de designer e lembro da obra, que é um lixo, eu acabo tendo antipatia por esse tipo de designer, só porque eu olho para esse designer e não penso design de protagonista. Não, designer de protagonista de tal tipo de obra. Então eu não vou gostar. E esse às vezes é um problema. Você imagine um autor que ele vai lá, faz um design e é um designer desse tipo de protagonista. Só que ele não sabe